Opa, beleza? Imagine um livro com cenário de fantasia medieval completo, totalmente nacional, repleto de regiões para explorar e aventuras para viver. Eu tô falando do Heróis de Valânzia, que você encontra tanto em PDF quanto nessa versão capa dura nesse formato menorzinho, que é muito bom para transportar por aí. O Heróis de Valânzia da editora Buró traz o cenário de campanha oficial de Old Dragon 2ª edição. Aqui teremos um continente recém-descoberto e um reino organizado em ducados com possíveis intrigas políticas entre os duques e o rei. E o mapa de Valânzia é dividido em hexágonos, ideal para campanhas de hexcrawling. E tudo isso e mais um pouco nós vamos ver com detalhes neste vídeo, pois você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e convido vocês a explorarem Valânzia hoje comigo. Bora lá? Então pessoal, aqui estamos com o nosso livro, mas antes de qualquer coisa, só lembra de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque não custa nada e ajuda muito o trabalho aqui. Mas então vamos lá, o cenário de Valânzia aqui do livro foi escrito pelo Antônio Saneto, pelo Rafael Beltrame e pelo Thiago Righetti, e como eu disse antes, foi feito para povoar suas campanhas e aventuras de Old Dragon. She called you D. D for Andy. Oh, D! Oh, D! Eu já fiz um vídeo completo sobre o livro de regras básicas do Old Dragon 2ª edição, então se você não assistiu, confere lá depois, beleza? Mas o livro físico aqui do Heróis de Valânzia é um livro capa dura e segue o mesmo padrão de todos os livros da linha do Old Dragon. Aqui nós teremos tudo o que a gente precisa para aprender sobre o reino de Valânzia, sua história e sociedade. Mas então, abrindo o livro, teremos na guarda os principais brasões das organizações políticas do reino. Depois disso, temos o sumário completo nessa dupla de páginas com todo o conteúdo listado aqui. Vamos então para a introdução do livro, para entender melhor a proposta do cenário. Valânzia então é um reino recente, localizado ao sul de um grande continente conhecido como Vetúzia. A topografia local é totalmente variada, com florestas, planícies, colinas, montanhas, desertos e configurações ambientais fantásticas que fogem totalmente do comum. O continente de Vetúzia era habitado sobretudo por halflings e gnomos, até a chegada dos humanos, elfos e anões mudarem a parada toda, que a gente já vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas para finalizar, a introdução apresenta o que este livro é e o que ele não é. Ele é um material com cenário de campanha simples, mas rico, feito para povoar suas campanhas de fantasia medieval. Porém, o livro também vai ser totalmente livre de regras, tornando possível a utilização de Valânzia em variados sistemas de fantasia medieval aí que você curte. Com isso, é importante ressaltar que o livro não se propõe em te dar todos os detalhes possíveis sobre o cenário. Afinal de contas, nós vamos ter 130 páginas de conteúdo aqui, o que é bastante coisa, mas também com espaço para criações autorais. No dia em que a sombra do sol tocar os 3 vazios tronos, se erguerá a Era da Morte, sobrepujada apenas pela fé nas estrelas do norte, quando enfim os mortais destinados a escudar a terra prometida ajustarão as balanças de Arteus. Recensão do fim do mundo, livro 4, Justas Escrituras. Chegamos então no primeiro capítulo, pessoal, que vai contar a história do surgimento do reino recente de Valânzia. Essa história começa em um outro continente, ao sul de Vetúzia, onde por muito tempo 3 civilizações prosperaram. Ao sul tínhamos o reino de Almíron, ao norte o reino de Ornesse e no meio Armérida, o centro comercial do continente dos 3 reinos antigos. Almíron, Ornesse e Armérida viviam em harmonia, com alguns períodos de desentendimento aqui e ali. Porém, a coisa começou a dar ruim com o falecimento da rainha Anastácia de Almíron, deixando como herdeiro natural o rei Richard de Armérida. Com isso, haveria uma possível unificação entre o reino de Almíron e Armérida, né? O que não agradou nem um pouco o rei Joffrey de Ornesse, que ficaria em desvantagem nesse Game of Thrones aí do continente, né? Com essa possível junção entre 2 grandes poderes locais. Assim, então, começou uma guerra e o caos tomou conta do antigo continente. E para piorar, um eclipse solar ocorreu e trouxe o inverno mais sinistro que aquela galera já viu na vida. E a sombra do céu tocou os 3 tronos vazios, deixando
deixados pelo legado sangrento dos conflitos que estavam rolando. Com a guerra e a impossibilidade de cultivo, veio a fome abundante e a ruína desse continente que hoje em dia é conhecido como as Terras Arruinadas. Completamente desesperados para sair dali, os humanos, elfos e anões se uniram para ir em busca de um novo lar, encontrando após meses de navegação o continente de Vetúzia, onde o reino de Valanzia foi erguido, com sua capital Landora fundada na costa. Os anões instituíram seu reino Stenhos em salões naturais encontrados nas escarpas do oeste, e os elfos, organizados pelo líder Ylfir, Guia das Estrelas, estabeleceram seu enclave em uma grande floresta ao norte. Essa seria, resumidamente, a história da fundação de Valanzia, e o próximo capítulo do livro é dedicado em detalhar todas as regiões desse reino. Um detalhe legal é que os marcos históricos são colocados aqui, no rodapé das páginas, passando a cronologia de Vetúzia entre os anos AC e DC, antes e depois do Cataclisma. E aí chegamos no segundo capítulo do livro, pessoal, intitulado Valanzia, e como eu disse antes, vai detalhar as regiões do reino. O massa é que se você adquirir esse livro físico aqui, você ganha esse mapa pôster que eu tenho aqui no meu cenário. Cada hexágono aqui possui 12 km de extensão e diversos ícones para detalhar a topografia local e diversos detalhes regionais, como cidades, vilas, fortes, ruínas, estradas, trilhas e várias outras paradas ditadas aqui na legenda. O livro também se atenta ao fato de que a passagem de um hexágono para o outro vai possuir uma transição suave entre as suas características. Ou seja, se você tiver um hexágono de floresta e for passar por um hexágono de deserto, não significa que a floresta morreu de vez e que o deserto surgiu do nada após a travessia da linha limite entre os hexágonos, saca? No padrão, você vai aos poucos se afastando da área florestal e encontrando o que virá a ser o deserto mais pra frente. Mas é claro que a gente tá falando de um cenário de fantasia, né? Então se você quiser fazer uma mudança abrupta de ambiente, você pode, é só dar uma explicação mágica para aquilo. A ideia aqui é que Valanzia também é sua e você tá livre para colocar os detalhes que você quiser. Mas voltando aqui pro livro, o primeiro local a ser destacado no capítulo é Landora, a capital do reino de Valanzia, governada pelo rei Adam. A cidade vai ser dividida em diferentes distritos, como o distrito do castelo, onde mora o rei e a aristocracia local, o distrito do mercado, sendo o centro comercial da cidade, o distrito das luzes, que abriga meio que a classe média de Landora, o distrito das guildas, o distrito das docas e por aí vai. E aí depois de conhecer os detalhes da capital, né, o livro vai apresentar os ducados do reino. Esses diversos ducados fazem parte de Valanzia e possuem obrigações políticas burocráticas com o rei Adam, mas dispõem do seu próprio estandarte e uma certa autonomia. É como se o rei fosse o governo federal de Valanzia, sabe? E os ducados os seus estados, regido pelos duques, que seria, nessa comparação, os governadores. E aí, passados os ducados, teremos o tópico As Vilas dos Homens, apresentando diversas vilas do reino, que são pequenos aglomerados urbanos aí, possivelmente mais rurais e com uma população menor, que prestam contas para um barão ou para uma baronesa. O livro fala que existem mais ou menos 20 vilas em Valanzia, mas vai destacar aqui nesse tópico apenas 8 delas. Isso é feito para que os mestres e jogadores sintam-se livres para criar os seus próprios vilarejos, saca? Mas agora, das 8 vilas que são apresentadas aqui, eu acho que vale destacar uma delas, que é a Vila do Forte das Terras Marginais. A parada, pessoal, é que Valanzia é meio que um reino novo, né? E o continente de Vetúzia, onde ele tá localizado, ainda tem muito que ser explorado. Se a gente virar o mapa pôster aqui, veremos que o verso dele tem a região do forte e vários hexágonos vazios, né? Que representam o resto do continente aí ao norte para ser descoberto. O massa aqui é que o livro traz, junto com o pôster, uma cartela aqui de adesivos, né? Para você colar nos hexágonos à medida que for criando o seu norte de Valanzia nas suas campanhas. Nessa pegada, teremos mais detalhes da Vila do Forte no último capítulo do livro, que vai apresentar o mapa dela e diversos pontos de interesse. Para mais informações sobre essa região e o forte em si, nós temos o livro O Forte das Terras Marginais, com uma aventura expandida para funcionar para grupos de aventureiros de qualquer nível. Eu dei muito detalhe sobre os materiais físicos aqui, né, pessoal? Mas é sempre bom lembrar que você pode adquirir tudo digital. Basta acessar olddragon.com.br/spoilers arcanos e comprar lá na loja os PDFs. No caso, você consegue ler o livro no próprio site mesmo, em um formato mais interativo e tal, fácil para consultar, é bem massa. Ah, e por falar em digital, eu tô jogando em live uma longa campanha de Old Dragon ambientada em Valanzia, lá no Dados Críticos. O Theory tá mestrando essa campanha sandbox aí, né, justamente nessa região norte do reino, pessoal. Ele tá mandando muito bem, assim como todos os jogadores. Ou eu vou atacar então, hein? Mãozinha pro alto. Ó, o 15 acerta, né, velho? 15 acertou. Desistiu no meio de Andrade. Um D4 menos 1. Vai. 3. 1.
Ó, sempre é pelo menos 1 de dano, tá? Karma não foi e Drodo não foi. Eu vou também. atacar E a vovó ela. também. Rola então. Olha aí, mano. 19. Rola aí o dano então, Karma. 7! Boa! Nu. Mas você matou, brabíssimo. Eu tenho que dar 7 ataques pra dar esse dano. Já tem vários episódios disponíveis lá no canal dele, né? Então você pode maratonar e começar a acompanhar em live com a gente joga toda quinta. Mas depois desse longo parêntese, bora voltar pro livro. Porque depois dos ducados e das vilas, o capítulo vai falar de 3 locais importantes. O Protetorado das Três Irmãs, o Enclave de Ylfrin e Stenhos, a Nação sob a Montanha. O Protetorado das Três Irmãs é uma região autônoma governada por Halflings e Gnomos, que habitavam o território da atual Valanze aí, né, antes da galera chegar lá das Terras Arruinadas. Já o Enclave de Ylfrin é um território independente de elfos, liderados pelo Rei Feiticeiro Ylfrin Guia das Estrelas. Agora Stenhos, a Nação sob a Montanha, é a joia anã em Valânzia. Lá teremos salões cravados em cavernas montanhosas que formam um grande reino em expansão, liderado pelo anão Balduk. Na campanha lá no Dados Críticos, né, eu jogo de anão, e não é à toa, eu curto demais. Mas por fim, o capítulo vai destacar outros pontos de interesse do mapa, descrevendo diversas florestas e bosques interessantes, assim como montanha e picos, planícies e desertos, pântanos e charcos, rios, baías e mares e as ruínas de Valânzia. Eu tô falando pra vocês, o livro pode até ser pequeno, mas tem altas ideias e ganchos de aventuras aqui. Mas agora chegamos no terceiro capítulo, pessoal, o de Sociedade. Aqui a gente vai entender sobre a vida privada em Valânzia, né, assim como a organização política do reino e várias outras características. O capítulo passa pelas raças e seus comportamentos, né, falando sobre humanos, elfos, anões, halflings e gnomos. Temos aqui também sobre as classes sociais do reino, a hierarquia social do povo, saca? Assim como o funcionamento da corte. Essa parte vai ter um foco legal no conselho de duques e as intrigas que rolam entre aqueles que são contra ou a favor da família real. Continuando aqui, em religião, veremos sobre as principais crenças locais, sendo a mais popular delas a Igreja de Arteus, o pai ordenador, deus da ordem. Temos também a Igreja de Teodir, o deus curioso, cujos dogmas abarcam o conhecimento e as profissões. E por fim, temos a fé em Liena, a deusa da natureza, da fertilidade e da vida. As pessoas em Valânzia podem até ter seus deuses favoritos, mas é massa pensar que a galera no geral é bem politeísta mesmo, saca? Tipo assim, nada impede que uma ferreira muito devota de Arteus não faça uma prece para Teodir para abençoar ali suas ferramentas quando ela começar a trabalhar. Outra coisa que nós teremos aqui são os cultos proibidos, com o culto a Orcus, o senhor dos mortos-vivos e mestre do caos, o culto a Aractacna, que representa a escuridão, as pestes e as aranhas, e o culto a Demogorgon, o deus ladrão, que prega a mentira e o fanatismo. E aí, para além desses 6 deuses principais, também teremos os deuses antigos, cujos detalhes a respeito dos seus dogmas já foram em maioria esquecidos. Só que em Valânzia existe Shagig, um lich poderoso que cultua essas entidades antigas. Sim, Shagig é Gygax escrito ao contrário. Eu boto muita fé que o lar dele, a Cripta do Terror, é uma referência direta a Tomb of Horrors. Mas o mais é isso, pessoal. Esse capítulo traz vários outros detalhes sobre a sociedade do cenário, com várias facções do mundo, né? Essa parte é bem legal e particularidades maneiras. Por fim, o último capítulo chama Jogando e vai dar as dicas finais aí que você precisa para rodar esse cenário em mesa. A gente vai aprender melhor como utilizar o mapa e criar aventuras de exploração aí, fazendo hexcrawl aqui em Valânzia. A gente sabe que o livro vai ser totalmente livre de regras, o que permite usar qualquer conjunto de mecânicas de hexcrawling que encontramos aí em variados sistemas. Mas é claro que o livro vai recomendar as regras de Old Dragon, né? Utilizando do guia de campanha Ermos e do livro de regras expandidas para explorar ali os hexágonos, né, e seus diferentes terrenos com possíveis encontros aleatórios. Aqui no final do capítulo a gente vai ter aqueles detalhes sobre a Vila do Forte, né, que eu falei quando a gente estava lá no capítulo 2. Essa vila pode ser um ótimo ponto de partida, né, assim como várias outras aventuras que a Burô publicou que também vão se passar em Valânzia. Mas é isso. Quem assistiu o meu vídeo sobre o livro de regras básicas sabe que não é novidade nenhuma, que eu curto pra caramba esse Old Dragon segunda edição aqui. Os livros são lindos, velho, e padronizados, saca? É muito legal de colecionar. Fora que são muitos materiais, né? A gente tem muito suporte pro sistema, é conteúdo pra dar e vender. Mas sobre o livro de Valânzia, né, o que eu acho muito massa é o poder de síntese que eles têm de passar várias informações com pouco texto e deixar pros mestres e os jogadores preencherem as lacunas, saca? Isso faz com que cada grupo que tá jogando o cenário tenha sua própria Valânzia nas suas mesas, né, com as suas referências. Então fica muito legal de trocar figurinha com a galera sobre as ideias do cenário, né?
Então deixa aqui nos comentários, né, ideias que vocês tiveram e lembre-se de dar um joinha no vídeo. E compartilhe com seus amigos e amigas também, para ajudar o canal a conseguir mais inscritos. Porque por enquanto nós ficamos por aqui. Eu te vejo na próxima aventura com mais spoilers arcanos. Valeu demais por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais, uhul!